Caros irmãos, bom dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua Palavra e por isso nós pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento e o nosso coração, para que Tu possas nos transformar através do que deixaste ali registrado. Nós te pedimos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, e é em nome de Jesus que rogamos. Amém. Nós temos lido, temos falado esses últimos domingos sobre o livro de Atos. Chegamos agora no capítulo 17, mais uma etapa de viagem. Encontramos Paulo e Silas agora em Tessalônica. E nós lemos Atos 17, no versículo 1, que havia lá uma sinagoga de judeus e que Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados argumentou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que vos anuncio. Por que Paulo costumava dirigir-se à sinagoga? Porque lá havia judeus que eram conhecedores das Escrituras, conhecedores das profecias que tinham sido escritas a respeito do Messias. Então, quando ele apresentasse a sua argumentação, demonstrando que Jesus é o Cristo, é o Messias esperado, esses judeus esperavam a Paulo entendessem de fato que Jesus tinha vindo como o Messias prometido. Na realidade, a gente vê que sempre há controvérsia, há aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam. E um dos pontos-chave da pregação de Paulo, ou o âmago da pregação dele, é falar sobre Jesus Cristo, a razão pela qual ele veio morrer e ressuscitar. E quando ele apresenta os seus argumentos, a gente pode se perguntar por que é que Jesus realmente precisava morrer. Diz as Escrituras e ali a Epístola aos Hebreus nos ajuda a entender, porque Jesus é apresentado como aquele que tem um testamento que vai ser aberto, e como diz Hebreus 9, 16 e 17, um testamento ele só é aberto depois que a pessoa morre. E quando o escritor aos Hebreus apresenta essa realidade, ele diz: Jesus Cristo, portanto, precisava morrer para que esse testamento fosse aberto e que nós pudéssemos receber a bênção decorrente daquilo que ali estava registrado, dessa aliança feita conosco. Qual que é essa aliança? Essa aliança, esse testamento é a vida eterna em Jesus Cristo, por ele ter pago o preço que nós não poderíamos pagar. Com a própria vida, ele pagou o preço que os nossos pecados mereciam. Então, essa mensagem, ela é extremamente poderosa para nós, porque ela nos apresenta Jesus Cristo como aquele que tem esse testamento. E eu pergunto para você, se você está na lista dos herdeiros. Eu me lembro que, quando era criança, teve um primo lá recuado, da família da minha avó, que veio a falecer. Nós não o conhecíamos muito, era uma vez ou duas por ano que o encontrávamos, e nossa amizade não era assim tão profunda. Então, talvez as lamentações pela sua morte, olha, me perdoe, mas não eram tão grandes quanto a nossa esperança de que tivesse sobrado alguma coisa para os seus herdeiros. E aí um dia foram abertos lá
regido no cartório, o testamento foi aberto e reunida a família para saber quem eram os herdeiros. Bom, não sobrou nada para o nosso lado, mas havia muita esperança na cara daqueles que lá estavam presentes para saber, puxa, será que esse primo deixou alguma coisa para nós? Jesus nos deixou uma herança, um testamento fabuloso. Nesse testamento, ele nos dá a vida eterna a todos que são os seus herdeiros. E eu lhe pergunto, você já está inscrito entre os herdeiros de Jesus Cristo? O seu nome está lá? Essa é a questão mais importante, porque Jesus Cristo, ele nos fez promessas, ele nos disse que a todos os que receberam esse dom que ele nos trouxe, ele nos concedeu a vida eterna. Nós temos a vida eterna como herança maior do que todas as que poderíamos imaginar a partir do momento em que nos entregamos a Ele. Nós o recebemos como nosso Senhor. Então pense na importância dessa mensagem que Paulo trazia de cidade em cidade, a necessidade de Jesus, do Cristo ter morrido e depois de ter ressuscitado. Evidentemente, a ressurreição é a garantia da nossa própria ressurreição. É a garantia de que Deus recebeu e favoravelmente a oferta que ele fez da sua vida lá na cruz. Então, esses dois fatos, morte, que significa herança, e ressurreição, eles são a base da nossa vida cristã. Tudo começa ali, e é aí que justamente o apóstolo Paulo insistia de cidade em cidade, mostrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse. Sabe, um dos discípulos, talvez aquele com quem eu me identifico bastante, era Tomé. Tomé, ele não tinha assim muita facilidade de acreditar nas coisas. Eu sou meio desconfiado, se eu tivesse nascido no Brasil, provavelmente seria mineiro, porque dizem que os mineiros são desconfiados. E eu acho que eu me identifico bastante com o Tomé. Enquanto eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, eu colocar a minha mão no seu lado, eu não vou crer que ele realmente ressuscitou. E Jesus Cristo teve que voltar a aparecer de novo aos discípulos no momento em que Tomé estava presente, para que ele aceitasse ver, colocar a sua mão e constatar de fato de que Jesus tinha ressuscitado. Daí em diante, ele se tornou uma testemunha da ressurreição de Cristo. E era basicamente esse o critério para poder ser um apóstolo de Jesus Cristo, uma testemunha da sua ressurreição. E por ter sido testemunha da ressurreição, muitos dos seus discípulos foram martirizados. Eles não se importaram de ir até a morte, até as últimas consequências, porque, como dizia Paulo, eu sei em quem tenho crido. Eles sabiam que Jesus Cristo, assim como ele tinha ressuscitado, ele é poderoso para nos ressuscitar. E por esse nome, eles foram até as últimas consequências e se dispuseram a entregar a sua própria vida. Então, essa é a questão mais importante que nós devemos ter certeza para a nossa própria vida. Nós, de fato, estamos no testamento de Jesus Cristo. Diz que lá em Tessalônica, o texto versículo 4 continua: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Mas aí os campos se dividem. Tem aqueles que creram e tem aqueles que
não acreditaram nesta mensagem. E, obviamente, perseguiram a Paulo e ele teve que correr de lá. E foi até uma cidade relativamente próxima, Bereia, e lá em Bereia, então, diz o texto bíblico que os judeus lá daquela sinagoga, eles tinham sentimentos mais nobres do que os de Tessalônica, receberam a palavra com muita avidez, muitos creram, e o que eles faziam? Eles examinavam todos os dias as Escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim. Sabe, muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que é que tem tanta igreja que se diz cristã e que é diferente uma da outra, tantas igrejas evangélicas? Sabe por quê? Porque os cristãos, muitos, infelizmente, têm preguiça de fazer aquilo que os bereanos faziam, é examinar nas Escrituras se aquilo que lhe está sendo dito é de conformidade com o que está escrito. E aí muitos acreditam em fake news ou fake doutrinas que são inventadas e surgem a cada tanto tempo e são papagaiadas, muitas vezes reproduzidas como alguma coisa que vem do alto. Mas na realidade, somente quando a doutrina é integralmente respaldada pelas Escrituras Sagradas, aí nós temos certeza de que estamos crendo na verdade. E mais do que nunca hoje, a gente vê que é necessário se respaldar do está escrito. Assim como Jesus respondeu a Satanás, está escrito, também está escrito. Nós precisamos crer com certeza do que nós estamos respaldados no que está escrito nas Escrituras. É um tempo de muitas incertezas que estamos vivendo, mas é um tempo precisamente para nós não errarmos, como dizia Jesus aos fariseus, errais por não conheceres as Escrituras. Então, que nós possamos saber que o que cremos é verdade porque está escrito. Diz o texto que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era enunciada por Paulo também em Bereia e foram lá excitar e perturbar o povo. E depois desse tempo, então, com os bereanos, esses irmãos nossos que sabiam se respaldar nas Escrituras, Paulo viaja para Atenas. Ele chega em Atenas e, enquanto ele está esperando os seus colegas, diz o texto bíblico no versículo 16 que, enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Sabe que essa revolta do coração de Paulo era algo sadio? No Salmo 7, versículo 11, diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Deus olha para o nosso mundo e sente indignação, mais do que Paulo próprio sentia lá em Atenas, diante da religiosidade dos atenienses. Deus fica indignado com a corrupção, com o erro, com a tortuosidade do coração humano. Ele fica indignado. Ele que é um justo juiz e vê o tempo todo a justiça sendo torcida. E eu pergunto, será que nós perdemos a capacidade de nos indignarmos? Nós podemos nos indignar por muitas coisas, pela desigualdade social, pela corrupção,
estrago que as drogas fazem na nossa sociedade. Podemos nos indignar contra regimes políticos opressores que tiram a liberdade do povo. Podemos nos revoltar contra muita coisa, mas há algo que é fundamental nos indignarmos. É contra as artimanhas do diabo que leva as pessoas à perdição eterna, leva as pessoas longe de Deus. E eu me pergunto se realmente eu me indigno suficientemente com isso. Disse Paulo aos Coríntios: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Tantos parentes nossos, vizinhos nossos, colegas nossos, estão cegos, enganados, se tornaram incrédulos. Falta-lhes a comunhão com Deus. Deus é desconhecido para eles. O veem com receio ou dizem que não acreditam nele. Entendimento cegado pelo príncipe deste mundo, o Deus deste século. E nós devemos nos indignar contra isso. O nosso coração não pode aceitar passivamente. Nós devemos ser sal da terra e muitas vezes somos insípidos. Que nós possamos, de fato, ter uma atuação eficaz, efetiva, contra as artimanhas do diabo que cegam o entendimento. Depois de Paulo ter se sentido indignado, ele faz contato com esses atenienses e ele conversa com eles. E primeiro, antes de poder falar claramente da doutrina que ele veio trazer, ele traz pontes, ele faz pontes com eles. E uma das pontes, ele vê lá à sua volta altares a tudo quanto é Deus. E aí ele fala com esses atenienses no Areópago: encontrei também um altar, no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, precisamente esse, aquele que vos anuncio. E aí ele anuncia o Deus criador de tudo o que existe. E ele cita também um filósofo, um poeta ateniense, e diz assim, que tendes um poeta dentre vós, da sua história, que dizia: porque dele somos geração de Deus. Então ele traz essas duas pontes para se achegar mais perto dos atenienses, falar ao seu coração. E depois que ele traçou essas pontes, aí realmente ele leva a doutrina que ele queria pregar. E ele diz assim, que Deus notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então ali ele traz a sua pregação cristocêntrica, em que ele mostra que Jesus veio como esse enviado de Deus, morreu, ressuscitou e voltará para julgar o mundo, e que é importante que o povo se arrependa. Ele traz essa mensagem para os atenienses, fazendo uma ponte com eles, para que eles compreendam como é importante de eles se voltarem para o único Deus vivo e verdadeiro, aquele, como Paulo lhes chama a atenção, que criou o mundo e todas as coisas que nele há, que nos deu a respiração, que nos deu a capacidade de viver, e que, sendo o Criador de todas as coisas, não pode ser identificado a monumentos, a estátuas, a pedras, a altares construídos pela sabedoria dos homens, pela sua indústria.
Então, esse Deus vivo e verdadeiro é o Deus que vos anuncio. Meus caros irmãos, 3 locais onde Paulo passa e 3 lições que esse texto nos traz, entre outras tantas. Primeiro, ele fala aos Tessalonicenses desse testamento que Jesus nos trouxe, nos deu, nos ofereceu, a vida eterna para todos os que o receberam. Por isso que ele morreu e ressuscitou. Depois, em Bereia, nós o encontramos insistindo na necessidade da palavra que ele prega ser respaldada pelas Escrituras. Tempo de falsas crenças, de fake news, tempo de nós nos voltarmos às Escrituras. Durante muitas viagens que eu fiz, no passado, antes de existir GPS, eu ficava perguntando para as pessoas qual o caminho, é para a esquerda, para a direita, e muitas vezes as respostas eram incoerentes. Então me acostumei a sempre perguntar para mais de uma pessoa, porque se as 2, 3 pessoas falam a mesma coisa, há mais probabilidade de ser certo. Hoje nós usamos o GPS. O nosso GPS para a vida eterna, as Escrituras, são o livro onde nós devemos respaldar as nossas certezas, os nossos conhecimentos a respeito do presente e do futuro, a nossa intimidade com Deus. Então, examinemos as Escrituras como os bereenses. Em Atenas, Paulo nos lembra da necessidade de nós não sermos um sal da terra insípido, mas de nós termos capacidade de nos indignarmos contra as tradições desse mundo, as vãs filosofias que levam os homens à perdição, e que há um juízo final por um justo juiz, Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, voltará como justo juiz. A importância das pessoas se reconciliarem com Deus enquanto é tempo. Então, que o Senhor nos ajude a cumprirmos essa missão que Ele nos confiou como seus embaixadores aqui na terra. Que nós mesmos possamos ser aqueles que respaldam o seu conhecimento e tudo que afirmam nas Escrituras Sagradas. E gostaria de me despedir com as palavras de Hebreus 13, versículos 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Deus abençoe e nos guarde, buscando fazer a sua vontade em tudo. Senhor, ajuda-nos neste propósito. E que, Senhor, sejas louvado por Jesus ter morrido e ressuscitado para nos dar esse testamento eterno, a vida para sempre ao teu lado. Nós possamos usufruir de cada dia nessa tua comunhão, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos preguiçosos, mas a lermos a tua palavra e estudarmos para que nós tenhamos convicções respaldadas no está escrito. Senhor, que nós não deixemos simplesmente o inimigo das almas atuar, mas que nós possamos redescobrir a necessidade de nos indignarmos e pregarmos a palavra enquanto é tempo, para que mais pessoas se entreguem a Ti e conheçam a felicidade da vida contigo. É o que nós pedimos e agradecemos